Olá pessoal, chegamos na terceira e última parte do vídeo sobre diabetes em cães e hoje eu vou falar de tratamento. Se você quer saber o que é a diabetes, quando ela ocorre nos cães, o que é hiperglicemia, o que é insulina, quais são os sintomas da diabetes, isso tudo tá lá nos outros dois vídeos, diabetes parte 1 e diabetes parte 2. Recomendo que vocês assistam, é uma verdadeira aula gratuita sobre diabetes. Vou deixar o link para vocês assistirem aqui embaixo. Hoje o assunto é sobre tratamento. Vou falar de insulina, vou falar de como deve ser a alimentação de um cachorrinho diabético, vou falar sobre atividade física e vou falar também sobre nutracêuticos, que são suplementos, são substâncias que podem trazer benefícios para várias condições clínicas, incluindo a diabetes. Bom, o tratamento da diabetes em cães consiste em 3 pilares: insulinoterapia, que é a aplicação da insulina, dieta específica para diabetes e exercício físico. Os 3 caminham juntos. E eu friso bem isso porque muita gente chega na minha consulta, por exemplo, e tem na cabeça que vai conseguir controlar a glicemia do cachorro só com a dieta. Porque conhece alguém, tem alguém da família que é diabético e controlou só com a mudança da alimentação. Só que em cães, a administração de insulina ela é necessária. Em humanos eu sei que também existem outras medicações que também podem ser utilizadas, mas em cães realmente o tratamento inclui a insulina, porque como a gente viu nos vídeos anteriores, normalmente esses cães eles têm uma deficiência na produção dessa insulina. A gente consegue controlar melhor e até diminuir a dose da insulina com a dieta adequada, o que já é bem importante, mas andam juntas insulina e dieta, além de exercícios e também do uso de alguns nutracêuticos que eu também vou falar mais pra frente. Então, começando com a insulina. Existem diferentes tipos de insulina, elas se diferenciam pelo tempo de ação delas, pelo pico de ação. Existe a insulina regular, que tem uma ação rápida, tem um pico de ação de 2 a 3 horas depois que ela é administrada. Tem a NPH, que tem uma ação intermediária, com pico de 5 a 8 horas após. E tem também a insulina de ação prolongada. A mais comum em cães, a mais utilizada, é a insulina de ação intermediária, que pode ser a NPH, que é uma insulina de uso humano, ou a caninsulin, que é uma insulina de uso veterinário. A insulina é aplicada 2 vezes ao dia, isso é o mais comum, é o protocolo mais comum, mas isso não é uma coisa engessada, isso não é uma coisa imutável, porque o que vai definir mesmo como o tratamento vai prosseguir é a curva glicêmica do paciente. Eu já vou explicar o que é a curva glicêmica, aguenta aí. Essa insulina precisa ser aplicada sempre após o cachorro comer, após as refeições, porque a gente precisa ter certeza que o cachorro comeu. Se você aplicar e der a comida logo depois e ele comer, aí tudo bem. Mas não tem como você ter certeza que ele vai sempre querer comer. Vai sempre existir o risco do cachorro não querer comer. E aí você já aplicou a insulina e como ele não comeu, a chance dele fazer uma hipoglicemia, que é uma queda drástica da glicose no sangue, é muito alta. Então, por isso, se preconiza que os cães comam primeiro e logo depois se faça a aplicação da insulina. E essa aplicação da insulina, ela vai ser feita por vocês, porque ela vai ser para sempre, vai ser para a vida do cachorro. O veterinário ele vai te mostrar como fazer, onde aplicar, geralmente é na barriguinha, mas pode ser em outra região. Ele vai te falar a quantidade certinha, ele vai te ensinar tudo. Não se assustem, é bem tranquilo. Com o tempo fica bem tranquilo para vocês e para o cachorro também. E no início do tratamento vai ser necessário uma avaliação para verificar se a dose está boa, se aquele tipo de insulina é realmente a mais indicada. E essa avaliação ela é feita através de um teste chamado curva glicêmica. Curva glicêmica é a avaliação da glicemia, das taxas de glicose no sangue daquele cachorrinho ao longo do dia. A cada 2 horas vai lá e mede a glicemia desse cachorro, justamente para verificar como que ele está reagindo ao tratamento. Qual o comportamento da glicemia ao longo de um dia inteiro. Com o resultado desse teste, se for necessário, o veterinário ele vai fazer ajustes no tratamento. Novamente, o veterinário ele vai te orientar como fazer, porque normalmente essa curva ela é feita em casa por vocês. O veterinário vai orientar sobre a necessidade de ter aqueles aparelhinhos que medem a glicose, o glicosímetro, qual aparelho comprar, porque nem todos os
aparelhos são validados para a espécie canina. Ele vai ensinar como tirar uma gotinha de sangue do cachorro para fazer o teste. Também não tem mistério, é tão tranquilo quanto aplicar a insulina. E nessa curva glicêmica, você vai anotar tudo, todas as medições que você fez, e depois o veterinário vai interpretar esse exame e verificar se precisa ajustar alguma coisa no tratamento. Falamos da insulinoterapia, agora vamos para o segundo ponto, para o segundo pilar do tratamento, que é a atividade física. Assim como o horário da aplicação da insulina, também é importante estabelecer o horário da atividade física para evitar que esse cachorrinho tenha uma hipoglicemia também. O ideal é que não seja no horário de pico de ação da insulina, que é quando o efeito dela, o efeito dela de reduzir a glicemia está maior. Porque como o exercício físico ele também pode diminuir a glicemia, existe uma chance maior da glicemia baixar demais e fazer uma hipoglicemia. Então, tem que ser próximo do horário da aplicação da insulina, que é quando a glicemia ela está mais elevada, quando tem mais glicose no sangue. E exercício físico, gente, não é para correr, para fazer exercícios intensos. O mais importante é a regularidade. Não adianta levar o cachorrinho também só no fim de semana. A regularidade é importante, de preferência uma caminhada de leve a moderada diariamente, e é a condição física do seu cachorro que vai determinar esse ritmo do exercício. Inclusive porque os cães, eles costumam desenvolver a diabetes em idades mais avançadas, diferente de nós humanos, que ela aparece geralmente quando a pessoa é mais jovem, muitas vezes na infância ou na adolescência, mas nos cães tem essa diferença. Geralmente eles são já cães mais maduros, às vezes até idosos, então existe uma chance maior dele já ter outros probleminhas de saúde associados e que podem necessitar que haja uma limitação da atividade física. Então, sempre levar isso em consideração, sempre avaliar o cachorro como um todo. E finalmente chegamos na cereja do bolo, pelo menos para mim é a cereja do bolo, por motivos óbvios, é totalmente a minha área, porque a gente chegou na dieta. Como deve ser a alimentação desse cachorrinho diabético? Bom, a gente tem a opção das rações, que a gente chama de rações coadjuvantes, que são rações específicas para o controle de alguma doença. Vocês já devem ter visto por aí ração renal, ração para obesidade, gastrointestinal. Vou deixar aqui o link do vídeo que eu explico o que são realmente essas rações, o que a gente pode esperar delas, como elas agem em relação às doenças. Depois assiste lá, se você tem esse tipo de dúvida. E a gente tem também a opção da alimentação natural para o cachorrinho diabético. E independente se é uma ou se é outra, ração comercial ou dieta natural, as características nutricionais precisam seguir as mesmas diretrizes que eu já vou falar para vocês quais são. Antes de falar do alimento em si, é importante falar sobre o manejo alimentar. É importantíssimo esse cachorrinho ter horários programados, horários bem definidos para se alimentar. Normalmente são 2 refeições ao dia, sempre no mesmo horário, em conjunto com as 2 aplicações por dia de insulina. Em alguns casos é possível, eu consigo fracionar numa terceira refeição, uma terceira refeição mais levinha, mas isso precisa ser ajustado junto com o endócrino ou com o veterinário clínico que está acompanhando a parte da insulinoterapia. Mas não é o mais comum. Geralmente, realmente, a gente preconiza 2 refeições. É dessa forma que a gente consegue um controle melhor da glicemia desse cachorro. A quantidade de alimento, ela deve ser calculada definindo a quantidade de calorias que esse cachorro deve receber por dia. Dependendo do estágio da doença, esse cachorrinho ele pode tanto estar acima do peso e a gente vai querer que ele emagreça um pouco, ou ele pode também estar já naquele estágio de emagrecimento rápido que a gente viu lá quando a gente viu o vídeo sobre os sintomas da diabetes. E aí, nesse caso, a gente tem que trazer ele de volta para o peso ideal, fornecendo mais energia, fornecendo mais calorias para esse cachorro. Definido todo esse manejo e a quantidade de alimento que esse cachorro deve receber, o ideal é que não haja uma variação na quantidade nem na composição da dieta. Sempre a mesma ração ou sempre aquela mesma dieta natural que foi passada para ele. Isso tudo porque todo aquele comportamento da glicemia que a gente avaliou com a curva glicêmica, todo esse comportamento, ele pode se alterar se a gente mudar a dieta do cachorro. E aí a dose de insulina pode ser que tenha que ser maior, pode ser que tenha que ser menor. E mantendo a mesma alimentação,
alimentação, a gente consegue a previsibilidade de como a glicemia vai se comportar com aquela dieta e aquela dose de insulina. Vai ficar com essa dieta o máximo de tempo possível. Depois que ele já estiver bem estabilizadinho e caso esse cachorro enjoe da comida, é possível modificar. Claro, esse cachorro não vai poder ficar sem comer e aí a gente pode modificar sim alguma coisa, sempre com os cuidados necessários e sempre com a supervisão dessa glicemia para a gente não ter maiores problemas. Vamos falar agora da alimentação em si, das características de uma dieta para diabéticos. Mas antes eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. É dessa forma que o YouTube entende que esse assunto e esse vídeo é relevante para outras pessoas e ele vai recomendar para mais gente que possa estar passando por isso, que tem um cachorrinho com diabetes e está atrás de mais informações sobre a doença. Então já deixa o seu like aqui e curte o vídeo. Bom, a dieta é fundamental, ela é um dos 3 pilares no tratamento para diabetes e ela deve ser uma dieta com características específicas e que vão trazer uma diferença enorme no controle da glicemia, no controle da diabetes. Basicamente, é uma dieta bastante rica em fibras, com um teor menor de carboidratos e maior de proteína e um teor moderado de gorduras. Em relação à fibra, a fibra serve para controlar a glicemia. A fibra retarda, ela faz com que a absorção dos alimentos, do carboidrato, se torne mais lenta. A glicemia ela vai ficar mais estável porque vai absorvendo mais gradualmente. E também a fibra vai contribuir com a saciedade e com a saúde intestinal. A saúde intestinal está relacionada com imunidade e o diabético ele é mais propenso a infecções, como a gente viu nos outros vídeos. Então ela vai ser importante para fortalecer a imunidade. As fibras também vão ser importantes por conta disso. As rações específicas para diabetes, normalmente elas têm teores bem elevados de fibra, mas quando a gente fala de alimentação natural, é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado. Geralmente não se consegue uma quantidade significativa de fibras para o diabético só com os alimentos, por mais que esses alimentos sejam ricos em fibras, como por exemplo, eu gosto muito de usar quiabo, vagem, batata doce, são ricos em fibra, são ótimas opções para compor a alimentação natural do diabético, mas ainda assim a gente acaba suplementando fibras e muitas vezes a gente precisa também fazer uma combinação de fibras. Existem diferentes tipos de fibra, fibra solúvel, insolúvel, pode usar farinha de banana verde, farelo de aveia e a gente pode mandar manipular também essas fibras. Vamos falar dos carboidratos agora. A dieta do diabético ela deve ter teores menores de carboidratos e além deles estarem em menor quantidade, eles devem ser de baixo índice glicêmico. O índice glicêmico ele é baseado na velocidade com que a glicose atinge a corrente sanguínea. Então, a gente quer carboidrato de baixo índice glicêmico, que cheguem de forma mais lenta na corrente sanguínea, que são os carboidratos complexos. Como fonte de carboidrato, as rações trabalham normalmente com o sorgo, que é um cereal de absorção lenta, com a lentilha e com a ervilha, que também são excelentes para controlar a glicemia de cães e que a gente também pode usar na alimentação natural. Mas a gente também pode usar a batata doce, a batata Yacon, que é conhecida como a batata do diabético, o arroz integral também. Todos esses podem ser utilizados como fontes de carboidrato da dieta do diabético. Vamos falar agora da proteína. Proteína a gente trabalha com teores mais elevados. A gente diminuiu o carboidrato e compensa ali as calorias com a proteína. A proteína também vai auxiliar no controle da glicemia, ela também dá saciedade, auxilia na manutenção da massa magra, da musculatura. A gente falou no início, lá na parte 1, sobre essa perda de músculo, esse catabolismo que a diabetes causa no cachorrinho. E as fontes principais de proteína para os cães são as carnes em geral, os ovos. Gordura. A gente usa teores moderados de gordura, mas existem tipos de gordura que são essenciais. Existem gorduras que são obrigatórias na dieta do cachorro. Então essas gorduras elas devem constar na alimentação. A gente tem que ter o cuidado com cães que têm alterações no metabolismo das gorduras, que tem triglicerídeo
alto, colesterol alto. E isso é uma coisa que é comum em diabéticos, então isso deve ser levado em conta quando a gente estabelece o teor de gordura na dieta daquele cachorro. E falando de gordura, eu não posso deixar de falar do ômega 3, que é um tipo de gordura, mas um tipo de gordura muito saudável. E mais um benefício do ômega 3, dentre vários outros, o ômega 3 ajuda a reduzir a resistência insulínica. E ele também atua no controle das taxas de triglicerídeos e de colesterol, que eu falei agora há pouco, que é muito comum nos diabéticos. Essas são então as recomendações que devem ser a base da alimentação do cachorro diabético. As rações que são voltadas para diabético, elas já têm esse perfil nutricional. Existem diversas marcas que comercializam e elas são as mais indicadas para os diabéticos. Mas existe também a dieta natural, que também pode ser formulada seguindo esses critérios. E ainda tem a vantagem de poder personalizar mais. E isso é bem importante quando o cachorrinho tem algum outro problema de saúde, além da diabetes. Se além de diabetes, esse cachorro também tem uma doença renal, por exemplo, não vai ter uma ração que atenda às duas condições ao mesmo tempo, a diabetes e a doença renal. Nesse caso, a dieta caseira, a alimentação natural pode ser a solução. E para fazer a alimentação natural desse cachorro, você vai precisar de um nutricionista veterinário para formular essa dieta. Mas além dessas recomendações que são a base da dieta de um cachorro diabético, existem aí alguns temperinhos que são promissores que também podem ajudar no caso da diabetes, como o alecrim e o manjericão, por exemplo. Tem estudo que mostra que esses dois temperinhos também podem contribuir no controle da doença, tendo um efeito hipoglicemiante, além do efeito antioxidante que eles também têm. E chegamos finalmente aos nutracêuticos, que são suplementos, são compostos bioativos, são nutrientes e que complementam muito bem o tratamento de algumas doenças, entre elas a diabetes. Sempre em conjunto, é claro, com os pilares do tratamento: insulina, dieta e atividade física. Como nutracêuticos indicados para diabetes, a gente tem o picolinato de cromo. O cromo, ele participa, ele age no metabolismo dos carboidratos, ele potencializa a ação da insulina na célula. É bem interessante mesmo o uso do cromo em diabéticos. Temos também o ácido alfa-lipoico, tem alguns estudos mostrando que ele pode auxiliar, inclusive evitando a catarata diabética. Então, normalmente, eu uso ele nas fórmulas que eu prescrevo para os meus pacientes diabéticos, inclusive associado à luteína, que é um antioxidante que também vai auxiliar na saúde dos olhos. Os antioxidantes, de uma maneira geral, como suplemento ou em alimentos que são ricos em antioxidantes, eles são bastante importantes na diabetes, porque a hiperglicemia, ela aumenta o estresse oxidativo, que é esse desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Esse desequilíbrio estimula mais inflamação nesse animalzinho, então fornecer antioxidantes é bem importante. Outros ótimos antioxidantes são a curcumina, o resveratrol, algumas vitaminas também que têm um poder antioxidante bastante elevado. Ainda sobre os nutracêuticos, tem o ômega 3, que eu já falei sobre ele agora há pouco, quando eu falei sobre as gorduras na composição da dieta. Ele também é um nutracêutico, ele também é muito bem-vindo na diabetes. Eu já expliquei lá o porquê. Beta-glucana é outro nutracêutico que eu gosto muito também. Vai atuar no metabolismo das gorduras. Ele pode retardar a absorção da glicose. Tem efeito também no controle da saciedade. Ótima indicação também para cães diabéticos. Enfim, essas são algumas opções, mas existem outras. Tudo vai depender da avaliação do paciente caso a caso, da condição clínica dele naquele momento, mas vale a pena você conversar com o veterinário sobre esses suplementos. Eles têm efeitos benéficos, ajudando no controle do quadro, podendo reduzir a quantidade de insulina e principalmente ajudando a controlar e evitar as complicações da diabetes. Gente, então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre esse assunto. A diabetes é uma condição bem comum nos nossos cães, então é importante ficar atento aos sinais, identificar logo no início é muito importante, levar ao veterinário para tratamento. A gente não fala em cura da diabetes
diabetes, mas ela tem controle, ela tem tratamento. É possível qualidade de vida, muitos anos de vida, mesmo com a diabetes, contanto que ela seja tratada, e isso depende muito da dedicação de vocês. No início, o diagnóstico ele assusta um pouquinho, mas é encarar e aprender como lidar com a diabetes. Vale a pena e eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Agora me conta aqui se vocês têm alguma experiência em relação à diabetes, tem ou já teve um cachorrinho diabético, como foi o tratamento, se vocês deram ração ou se vocês deram alimentação natural. Me conta isso aqui, quero saber como foi com vocês. E qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, tanto para me ajudar a criar mais conteúdos, mais vídeos para vocês, e também é dessa forma, com a interação de vocês, que faz com que esse conteúdo seja distribuído para mais gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.